Cartaz está no ar. Agora você vai ficar por dentro das notícias que movimentam o mundo dos filmes, diretores, atores e muito mais. O mais recente projeto do diretor Oliver Stone se chama Savages. Esse longa-metragem tem uma trama frenética e alucinante, que lembra muito um dos filmes anteriores do cineasta, O Assassinos por Natureza, lançado na década de 90. Esse novo trabalho de Oliver Stone tem estreia prevista para outubro deste ano. No dia 9 de abril, fez 182 anos que nasceu o fotógrafo inglês Edvard Mungerite. Para quem não sabe, Mungerite é um dos responsáveis pelo surgimento do cinema. É isso mesmo, em 1879 ele inventou o zoopraxiscópio. Com essa máquina, o fotógrafo registrou os movimentos de um cavalo de corrida. Estavam dadas as cavalgadas iniciais para o que hoje chamamos de sétima arte. E quando o assunto é bilheteria, o filme Jogos Vorazes vai muito bem, obrigado. Apesar desse sucesso todo, a sequência desse longa-metragem não será mais dirigida por Gary Ross, já que o cineasta está envolvido em outros projetos. Quem vai sentar na cadeira de diretor ainda é um mistério, mas assim mesmo as filmagens da continuação de Jogos Vorazes iniciam este ano. E depois do intervalo, descubra quem é o personagem da semana na Liga dos Atores Injustiçados. Fique com a gente! Por ética, reutilize materiais de natureza retornável. O lixo é o resíduo produzido pelos seres humanos durante o desenvolvimento de suas atividades, que vão desde a sua alimentação até a produção industrial. E dependendo do modo como é tratado, esse lixo pode ser nocivo à vida. Ter consciência dos problemas ambientais enfrentados pela sociedade atual e se preocupar com o futuro do planeta é obrigação de todos nós. A informação sobre as questões ambientais deve ser meta de cada um, no sentido de educar a população para o uso consciente de produtos recicláveis, biodegradáveis e reutilizáveis. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Desde que a gente nasce, um monte de gente ajuda a montar as peças da nossa vida. Sempre dizem pra gente crescer, evoluir, mas daí as drogas aparecem e as peças vão caindo. Quando a gente olha pro lado, não tem mais nada. E o astro de hoje na Liga dos Atores Injustiçados é Mark Hamill, o Luke Skywalker da trilogia Star Wars. Luke Skywalker, ou melhor, Mark Hamill, é a prova de que para fazer sucesso não basta ser filho do vilão mais temido das galáxias. Hamill iniciou sua carreira na década de 70, ao interpretar o filho de Darth Vader. Desde então, o ator nunca conseguiu fugir da imagem de herói da saga espacial. Hamill já apareceu em vários filmes, entre eles A Cidade dos Amaldiçoados, dirigido por John Carpenter. Porém, nos anos 90, o artista obteve algum prestígio ao fazer a voz do Coringa, nos desenhos animados do Batman. Mark Hamill também fez uma participação especial no filme O Império do Besteirol Contra-Ataca, que é uma sátira aos grandes sucessos do cinema norte-americano. E já que a ordem do momento em Hollywood é resgatar sucessos do passado, o tema de hoje na sessão O Velho e o Novo é o filme O Vingador do Futuro, lançado em 1990. O Vingador do Futuro é aquela ficção científica em que Arnold Schwarzenegger, no auge da fama e da forma física, faz uma viagem para o planeta Marte. Com efeitos especiais avançados para a época, esse filme também tem no elenco Sharon Stone, que naquele período era uma atriz em ascensão. Baseado em uma obra literária, O Vingador do Futuro foi um dos filmes que ajudou a consolidar Schwarzenegger
como astro do cinema de ação. E o remake desse filme já saiu do forno. Dessa vez o protagonista é interpretado por Colin Farrell. A atriz Jessica Biel também está no elenco. A refilmagem do Vingador do Futuro tem estreia prevista para o dia 3 de agosto. E a sétima arte do nosso país também marca presença aqui. E o filme da semana no quadro Destaque Nacional é o Areias Escaldantes, uma produção que o cinema brasileiro esqueceu lá nos anos 80, mas nós aqui do Em Cartaz fazemos questão de relembrar. Uma mistura de comédia, musical e aventura, assim pode ser definido o longa-metragem Areias Escaldantes, lançado em 1985 e dirigido por Francisco de Paula. Com um humor ácido, esse filme fala sobre guerrilheiros urbanos que assaltam bancos e ainda sequestram políticos. O elenco do filme é um atrativo a mais, já que conta com Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Diogo Vilela e a participação especial de músicos, como Lobão e Titãs. Não sei, pode ser. E depois do intervalo tem mais Em Cartaz, fique aí! Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. O catador, o reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. E agora, no Bastidores, continuamos com o projeto Por Onde Passa a Memória da Cidade, realizado pela TV Ovo. Hoje vamos conferir como foi a produção do documentário Nos Trilhos do Itararé. A ideia de fazer o documentário no bairro Itararé surgiu a partir da importância que o bairro tem em Santa Maria, principalmente pela história dos ferroviários em Santa Maria, que a malha ferroviária, a extensão da malha ferroviária, a partir do século XIX em Santa Maria, fez com que o bairro surgisse, né? Então, e a construção, então, da aviação férrea, a partir da década de 50, da empresa Aviação Férrea, fez com que vários ferroviários se estabelecessem no bairro Itararé, que né, os ferroviários viviam no bairro Itararé, e a cultura ferroviária teve uma grande importância, né, no bairro. Então a gente quis fazer uma reconstrução da memória do bairro com um documentário. O nome, Trilhos do Itararé, tem referência então a essa história, né, da memória ferroviária do bairro, né? Então a gente quis, né, fazer uma homenagem então com esse nome Trilhos do Itararé. A gente fez primeiramente uma pesquisa histórica, né, que foi feita por mim e pela Letícia Skill, né, que ela é historiadora. E então a partir disso a gente recolheu um material, né, que foi estudado pela equipe. E depois a gente saiu fazer uma caminhada, que é assim que a gente faz a produção. Primeiro conhecer o bairro, conversar com os moradores. Isso foi divulgado, né, na imprensa, então os moradores já sabiam que a gente ia fazer essa caminhada. E a gente saiu de porta em porta perguntando, você tem alguma fotografia, você gostaria de conversar com a gente? Alguns quiseram, outros não. Então essa é a principal forma da gente conseguir as nossas fontes, os moradores para conversar com a gente.
Então, a partir disso, a gente foi descobrindo que as pessoas falavam, você tem que falar com o senhor Nelson Borim, porque ele é o principal morador, ele tem as fotos, o principal morador que tem fotos antigas do bairro. Então, que a gente chegou no seu Nelson e daí a gente fez a entrevista com ele, né? A produção, então, foi através então, da pesquisa, através dessa caminhada, que a caminhada ela é feita por toda a equipe, né? Então, é bem rico isso, né? Porque daí a gente fica sabendo de várias histórias, né? Histórias de vida, e é muito rico isso. Né? Tem um contato direto com os moradores. Né? Porque muitas pessoas perguntam, nossa, mas por que tu está fazendo isso, né? Mas é ela recontar a sua história e ela lembrar da sua vida, né? Porque muitas são pessoas que têm... que estão, assim, são pessoas idosas, outras são pessoas, né, 50, 60 anos, e estão lembrando da sua vida, estão contando a sua história de vida com a sua narrativa, né? E ao fazer isso, elas estão lembrando de vários fatos da sua vida e estão resgatando a autoestima, porque tu está contando para alguém que está valorizando a sua história, do seu bairro, da sua comunidade, né? Não é uma história mundial, não é uma história do seu país, é a história do seu bairro, da sua cidade, tu está inserido nesse contexto, né? E isso é muito importante, né? Porque é uma pequena história, mas é uma história importante, né? E ela não se torna uma pequena história, ela é uma grande história, né? Porque ela foi importante para a cidade, porque é a história do bairro Itararé, né? A história da onde, né, começou a cidade, né, de certa forma, economicamente, com a vinda da malha ferroviária. Né? Então, agora que vocês fiquem com o documentário Trilhos do Itararé, para que vocês conheçam, então, a história da cidade de vocês e agora, principalmente, do bairro Itararé, que vocês se apropriem da história da cidade de vocês. Então, é isso. Bom filme! O Itararé, ele é amplamente conhecido como o berço da ferrovia em Santa Maria, né? De 1890 e poucos, a aviação férrea começou a estender a sua rede. Porto Alegre veio a Santa Maria, daqui foi para Rio Grande e depois para a Serra, que saía daqui até a cidade de Itararé, em São Paulo. Então, como ele saía daqui, chegava lá no Itararé, na cidade, o nome do bairro passou a ser Bairro Itararé, que o trem paulista saía do bairro Itararé e chegava na cidade do Itararé, em São Paulo. Isso foi uma marca. Então a aviação férrea ficou perto do Itararé, então teve uma influência muito grande com os empregados, né? Quase todos eram ferroviários. Mas aqui a maioria, digamos, quase a totalidade, há uns anos atrás, eram ferroviários. As oficinas que estavam em Garibaldi, a oficina da aviação férrea, vieram transferidas para Santa Maria. Eu sei que os moradores que vieram de lá, quase todos vieram morar aqui no Itararé, a maioria. Muita gente, e todos descendentes de italianos. Os moradores aqui
Era muito difícil, há 20 anos atrás, tu bater numa casa aqui que não fosse de um ex-ferroviário. De um ferroviário aposentado, de um ferroviário, de um filho de um ferroviário, porque eles procuraram se instalar aqui na época porque a ferrovia estava toda centralizada aqui. Então o bairro também se caracterizou fortemente em cima da ferrovia. Hoje o desenho é um pouco diferente. O traçado do trem vinha pela Avenida Cis Brasil, né? Passava toda a Avenida Cis Brasil e cruzava do lado onde mais ou menos é o monumento dos ferroviários hoje, e ali ele pegava a serra e ia, né? Isso era um trem que levava mais de dia de viagem, né? E passava por dentro. Nesse tempo ainda a Maria Fumaça era que imperava. Aqui havia antigamente 3 armazéns fortes, que era aqui na esquina, que era o meu tio, o Agni, depois o Camilo, e logo abaixo aqui era o Borim. Os meus tios, em 1908 por aí, eles abriram um armazém, Secos e Molhados, no fim da Visconde Ferreira Pinto, e depois, em 23, 24, um dos irmãos do meu pai faleceu e o meu pai estava morando em Porto Alegre, daí veio de lá para cá, compraram a existência desse armazém e colocaram a firma aqui. E os ferroviários se abasteciam na cooperativa e se abasteciam também no nosso armazém. Em 1930, na Revolução que teve em São Paulo para derrubar o governo Washington Luiz, os ferroviários tinham que levar as tropas do Rio Grande do Sul, que o Getúlio era governador, manobrando com tudo isso aí. Então saiu os trens daqui que iam para São Paulo. E foram lá, venceram a Revolução. Então eles queriam fazer uma homenagem aos ferroviários, fazendo esse monumento ao ferroviário aqui no bairro Itararé. Era muito bonito, umas placas de bronze, com as máquinas saindo de um túnel, e os nomes das pessoas, e do escudo do Brasil. Mas quando vê, os vandalismos chegaram ali e levaram tudo. Eu sei que em 75, por aí, no fim do ano, uma coisa assim, conseguimos a reforma do monumento. Antigamente não tinha o canteiro central e não tinha calçamento. Era uma rua comum com esse carvão da aviação férrea, que era queimado pelas máquinas. Eles tiravam aquele carvão e colocavam nas ruas. Era casas antigas, não existia tanta casa de material, né? Não existia esses apartamentos que tem agora. As ruas não eram asfaltadas, era terra, né? Depois, com o tempo, foi asfaltando com as pedras aqui. Depois fizeram a faixa ali, que era só pedrinha, miudinha. Depois asfaltaram. E a Visconde ali de Ferreira Pinto também, né? Asfaltaram, foi asfaltado.
Até 60 por aí, o Itararé é um bairro bem movimentado. Tinha aqui o 21 de Abril, que era a sociedade, representa a Sociedade Recreativa Ferroviária 21 de Abril. Então, as festas aqui, os bailes, os carnavais, eram os melhores de Santa Maria. Eu acho que é impossível tu falar em Itararé quando tu não, sem citar o 21. O 21 foi um marco aqui de casamentos, de pessoas se conheceram no 21, acabaram casando, constituindo famílias, e os seus filhos também frequentavam o 21. Todo mundo gostava, pode perguntar para qualquer pessoa com mais de 50, 60 anos, todo mundo frequentava aquele Itararé. O meu avô materno foi ferroviário e foi da diretoria do 21, só para fazer um resgate disso aí. O meu pai foi ferroviário e foi da diretoria do 21. Eu fui ferroviário e fui da diretoria do 21. Então aí já tem um laço de sangue mesmo, né? Infelizmente, quantas pessoas não tiveram o prazer de sentir o chacoalhado do trem passageiro, né? De Lentilec, indo daqui tomando café para chegar lá em Uruguaiana dali 14, 15 horas, sabe? Mas está fazendo o seu almoço dentro do trem, seu café dentro do trem, conversando com outras pessoas, contando piada, fazendo grupos. Tinha cancioneiros dentro do trem, né? Pessoas que levavam violão, cantavam, tudo. Então era até além do lado social. Eu me atrevo a dizer que o trem era cultural. O bairro sentiu muito nesse ponto, em que as pessoas que moravam no bairro, umas tiveram que sair para outros lugares em busca do que fazer, porque a ferrovia não os acolhia mais. Quando veio, terminou as oficinas e terminou a cooperativa. Olha, foi indo para baixo, aqui o Itararé também foi caindo desse progresso que tinha, né? A mágoa da privatização do lado social ser colocado de lado. O ser humano foi tratado como qualquer, como ferro, que nem é os trilhos e os vagões, que não tem sentimento. E a gente foi jogado de lado, porque o caos com as demissões foram grandes. Eu hoje tenho uma vida, tenho outra, toquei, todo mundo teve que tocar, mas a gente viu ferroviários aí que se mataram. A gente viu ferroviários não tendo quase o que comer, ferroviários que se moldaram, né? Se forjaram dentro da rede, porque faziam aquele serviço da rede e quando bateram com uma realidade aqui fora, quebraram. A gente é nostálgico. A característica principal do ferroviário é a nostalgia. Aqui passou o trem, aqui era um armazém da cooperativa, aqui fazia tal coisa. E o pessoal que morava no Itararé tem a recordação, gostam daqui. Tem gente que estão morando aqui há quase 100 anos. A família, então, estamos aí. Eu sou um deles. Que eu enxergo é muitas coisas boas. Vai crescer mais. E ele merece crescer, né? Porque aqui foi tudo cercado pelos ferroviários que ajudaram, né, no bairro. A minha família eu construí aqui. Eu saí da minha família de pai e mãe e construí a minha família.
com meus filhos, né? Hoje já com neto, e também construí ela no bairro. Então, tenho orgulho de estar no bairro? Tenho orgulho de estar no bairro. Tenho orgulho de ter feito a minha infância, minha juventude no 21? Tenho, porque era um clube da época em que tinha uma visão perante a cidade muito grande, era um clube muito bom. Tenho orgulho de ter sido ferroviário? Talvez o maior orgulho material de pertencer a uma empresa como a Rede Ferroviária. Tenho orgulho também. E sinto hoje o bairro ser, assim, órfão dessas coisas todas. Mas a saudade da água da bica, do campo da Tigreira, do 21 e da ferrovia, essa marca na gente e tu nunca vai esquecer. E o mínimo que tu pode fazer hoje é deixar esse legado para os teus filhos. O Em Cartaz fica por aqui. Semana que vem tem mais. Tchau!